A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidado, Isaac Chedi de Saul Filho. Olá, senhoras e senhores! Olha nós aqui em mais um Microfone Aberto, o videocast da Sede Estúdio. Lembrando que a Sede Estúdio fica à Rua Independência 800, Loja 2. Outro recado, inscreva-se no YouTube, Sede Estúdio, escreva lá, dê seu like, ok? Hoje, agora, nesse exato momento, estamos recebendo um amigaço da Sede Estúdio, uma pessoa que viu a gente nascer. Eu disse para ele quando ele chegou aqui que eu devia uma pedra para ele, que um dia nós gravamos aqui e o troço não deu em nada, né? E quando eu reconvidei ele para vir aqui, eu disse para ele que agora o troço era mais sério, né? Então, eu quero ter a honra de apresentar para vocês, né? Em primeiro lugar, agradecer em nome do Alexandre e em meu nome, em nome da Sede Estúdio, o nosso amigo Isaac. E aí, meu garoto? Neno, querido, obrigado pela oportunidade. Cara, que loucura! Vai ser um barato. Vamos, dessa vez vai, né? Não, agora vai, né? Dizer aí para vocês que a gente está conversando aqui faz horas, contando as novidades, o que está acontecendo com a Sede, o que está acontecendo com o Alexandre aí. A gente está com uma parceria com a PraHub em Porto Alegre. Tá também já gravamos terça-feira um podcast com os meninos do Comunicando e Andando, um podcast. E ele ficou muito feliz, né? Mas não é da Sede que a gente vai falar. Eu te trouxe aqui para te contar um pouco da tua história, mostrar pro público aí que nos ouve, nos vê, quem é você, como é que é o profissional, o que o profissional tem a agregar, né? E você, como pessoa, tem muito que agregar, você sabe da nossa admiração, né? Falo em nome do Alexandre, que está aqui no VAR, né? Na parte técnica da Sede. Então vamos lá, seu nome. Bom, eu sou o Isaac Chedi de Saul Filho. Muito bem. Sou natural de Passo Fundo, com muito orgulho. Mas como todo jovem, né, que acha que só eu envelheço. Que o mundo é o lugar da gente, eu acabei dando várias voltas por aí e acabo me estabelecendo de volta em Passo Fundo. Você fez faculdade fora, né? Fiz você é arquiteto, fora. né? Sou arquiteto. Vamos lá. Mas tem um porém. Quando eu fui embora de Passo Fundo em meados de 88. Saí daqui para estudar Direito. Tu tem o mesmo problema que eu tinha, o pai advogado. A família de jurídicos, Sim. Cultura, né? Empresários. E não tinha ninguém na arquitetura. Então, mas a arquitetura é uma coisa à parte. Eu sempre gostei de projetar, sempre gostei da engenhosidade das coisas. Eu sempre vivi um mundo à parte. O Isaac vivia um mundo à parte. Mas tu foi para a capital? Fui para Caxias do Sul. Eu fui para Caxias do Sul. E aí lá eu terminaria o terceiro ano do segundo grau e já teria feito o vestibular para Direito. Na UX? Passado na UX. Eu gosto muito da UX. Eu também gosto. Aliás, a cidade de Caxias do Sul palestrei bastante lá. É uma cidade que me recebeu Sim. de braços abertos. Eu tive oportunidades incríveis. Foi lá que eu consegui enxergar o mundo de maneira diferente. A oportunidade que meus pais me deram, os meus tios que me receberam lá, me deram condições de trabalho. Tu tinha teto lá, eu tive facilidades. Claro. E é isso que eu reconheço hoje e que me deu, assim, uma cancha legal para poder ter saído da cidade e não ter que sair no sofrimento ou a moda Miguelão, a moda louca. Né? Tu não foi lá sofrer, né? Tu foi com burguês, tu foi com mordomia, mais né? ou menos. Mais ou menos. Porque daí eu cheguei lá, eu tive que trabalhar, né? Bom, mas... Aqui eu era estafeta do meu pai. Trabalhar, né? Não dói. Então, assim, lá era mais fácil um pouquinho, mas também... Mas foi muito legal. Era fácil e difícil. Porque a gente, quando muda o ambiente, é legal porque tu começa a abrir um pouco mais teus horizontes. Tu vê outras possibilidades. Sim, muda muito. E o que aconteceu?
lá eu tive a chance de trabalhar com os meus tios, que tinham uma empresa de informática. E eles eram líderes de mercado na região da América do Sul. Sim. Principalmente quando vai entrar no Brasil a linha 12 da HP. Sim. Que começa a entrar a partir dos anos HP 90, 12. 92. Fiz toda a minha faculdade. Então era a linha Edisa, que eles... Sim, então, sim. outras marcas. E o que aconteceu? Lá eu comecei a trabalhar com a informática. Então, eu comecei lá na oficina, como meus primos também, que são Claro que filhos sim, da vai começamos puxando de a montar fábrica, computador, coisa... E aí eu tive Claro. a felicidade de conhecer um software que era chamado AutoArchitect, que ele era um derivado um pouco mais simplificado do famoso AutoCAD, que já havia na época. E lá em contato, vendo as grandes plataformas que eram vendidas, chamadas workstations, Sim. para as grandes empresas como Marco Polo, Randon. Eu tinha um amigo que trabalhava na Marco Polo, Que não me lembro o massa. nome, ele jogou vôlei comigo no Grêmio. Legal, cara. Não me lembro o nome dele. Que massa. E aí eu tive essa chance de conhecer esse software. E eu lembro como se fosse ontem. Era um projeto de um veleiro. E a forma com que aquilo tinha sido graficado, para mim, era fabuloso. E aquilo começou a acender, assim, aquela vontade de projetar, de desenhar. E aí pintou, assim, uma chance de eu conversar com um arquiteto que é muito próximo da família. Ele é meio que um tio emprestado, assim. A irmã dele era casada com o meu tio, irmã da minha mãe. E ele é o único arquiteto, assim, que tinha, assim, de família, coisa e tal. E eu fui perguntar pra ele como é que seria, de repente, graficar para arquitetos. Porque, imagina, no final dos anos 80, que para nós já chegou depois do sucesso da era da graficação eletrônica em computador, né? Sim. Então, assim, como é que seria graficar para arquitetos, montar uma empresa para produzir coisas que os arquitetos até então só usavam os normógrafos, que é a aranha, né? A famosa aranha. Sim. Inclusive, eu peguei essa fase. Tá, mas né? deixa eu entender. Tu foi para Caxias para fazer vestibular, Pra terminar... direito. Terminar o pra terceiro. direito. Terminar o terceiro. Fazer o terceirão, Mobralzão, como é que é o supletivo? Pulou 3 folhas aí. Tá, então vamos se acalmar. Tá. Tu não fez vestibular para direito? Fiz para direito. Tá. Fiz para direito e foi um horror, porque assim, ó, um horror foi cômico, vamos dizer assim. Eu fiz o vestibular para direito, passei. Tudo que eu perdi de tempo, que eu tava me amarrando, coisa e tal, na vida, ali eu ganhei um monte de tempo, porque eu não entrei em lista de espera, passei. Tá. No dia da inscrição, perdi o dia da inscrição do... Que responsabilidade legal. Meu pai queria me cagar de palma. Fazer Não, o quê, né? não. Ele não tinha razão para isso. Não tinha nem motivo. Ideia, né? Mas, enfim, daí tentei de tudo quanto é jeito, recuperar, não teve jeito. Daí alguém da instituição disse, não, pede o remanejo de curso. Na época podia. A gente tinha a segunda opção, fazia né? uma solicitação lá, um requerimento. A famosa segunda opção. E aí eles opção. disseram, ó, pega em letras, que daí tinha uns Sim, cursos disponíveis, letras, daí sociologia, letras eram que tinham as mesmas disciplinas de básico. Sim. Isso aí depois tu não perdia o semestre. Tu pede reingresso no semestre Sim, seguinte. no segundo semestre. Aí eu comecei a fazer as cadeiras de básico, que eram as mesmas. Daí chegou no semestre seguinte, eu pedi como é que é? O ingresso, a troca de curso, coisa e tal, o reingresso. E aí, enquanto estava aprovando, eu fiz o vestibular de novo. E passei de novo no vestibular. Lá em Caxias. Lá em Caxias. Passei de novo no Mas vestibular. Pra direito. Daí comecei a fazer o curso. Quanto tempo tu fez de direito? Cara, 2 anos e meio. Cara, 5 semestres? 2 anos e meio. E na época era 8. Mas assim, ó. Não, eram 10. Eu vou explicar um pouquinho. 10 semestres. Eram 10 semestres. E daí o que aconteceu, assim? Na Idade da Pedra eram 10 semestres. Era mais ou menos assim. eles me chamam de tiozão. Não vou entregar eu tanto, vou me né? vingar de vocês no ar. Valeu, muito obrigado. Mas e aí? Tá, daí então assim... Enquanto eu estava fazendo a faculdade, assim, eu estava trabalhando com meus tios e tive essa chance incrível de encontrar essa ferramenta eletrônica. Certo, e o tio fora da curva. E aí, na verdade, assim... Eles, cara, para uma família de jurista, um arquiteto, era fora da curva. Bastante. Certo? Bastante. Foi assim, tanto que foi assim, foi interessante porque... pro meu pai, quando eu decidi fazer arquitetura, porque em função de eu gostar da informática, voltar a rever meus desenhos, eu sempre projetei, eu sempre bolei coisas, sempre fiz minhas coisinhas, eu criava minhas cidades, minhas casas, eu sempre brinquei muito, eu sempre fui de estar no mundo da lua. Então, assim, isso começou a voltar. Sim. E eu comecei a ser motivado pelas pessoas que estavam em volta de mim, amigos, família. Certo. E aí eu pensei, por que eu não faço arquitetura? Porque aí esse arquiteto, Aldo Zatti, um arquiteto renomado na região de Caxias do Sul,
Ele me Tá disse, nativo mas ainda? Isaquinho, tá nativo ainda. Isaquinho, porque tu não... Porque lá ainda família, amigos é o Isaquinho, né? Sim, Porque o pai é o sim. mesmo nome, né? Sim. Só porque tu não faz arquitetura, tu sempre gostou de desenhar, projetar, bolar tuas coisas. E aquilo ficou, sabe, na minha cabeça. Vamos fazer, por que não, né? Mas aí não tinha arquitetura em Caxias, aqui não tinha. Só tinha em Porto Alegre, São Leopoldo, Eu ia tinha dizer, Pelotas. A Unicinos era forte. A Unicinos sempre foi muito forte. É. Daí eu digo, vou fazer o vestibular. Uhum. Mas eu tenho que primeiro conversar em casa. Quando eu cheguei para falar para meu pai que eu não queria fazer direito, para ele deve ter sido um choque muito grande essa transformação, porque ele, quer queira que não, eu tenho o mesmo nome dele. Não é. Ele imagina, não. é o varão da família, Não, o cara é o primogênito, ele já tem o mesmo nome. projetando você tudo. sentado na banca da advocacia dele. Aí chega o louco lá e diz assim, pai, quero brincar de ó, desenhar. você é projetista de vidas alheias. Vou me meter na vida dos outros, Sim. vou construir, vou projetar, vou pensar coisas para os outros. Mas, meu filho, tu tem certeza que tu quer? Olha, pai, eu Mas ele não foi agressivo, porque o teu pai de sempre forma foi um alguma. Meu pai, né? eu sou suspeito para falar dele. Ele é, Não, mas para ele mim é a maior referência que eu é uma tenho na geração, minha vida. cara. Meu falecido pai E era um só eu fico hoje também. assim, claro, hoje a gente tem a idade mais eu não vou ficar falando de idade aqui, né? Eu continuo Por exemplo, jovem. Eu 150 continuo anos jovem, o cara aprende alguma coisa, né? Eu tô jovem. Então eu falei para ele, foi a segunda vez, eu duvido 3 vezes na vida ele chorar assim, sabe? A emoção vir assim. E eu nunca me esqueço ele emocionado. Disse, olha, o que eu queria para ti, o que eu queria para mim, para nós é que tu seguisse o meu legado e fosse um advogado. Você cortou o sonho dele pela metade. Mas daí pesou mais o meu. Quando tu é jovem, tu não mede, tu quer... Tá, mas vamos pular uns né? capítulos, mas ele, depois que você se formou, ele chorou na tua formatura. Eu não sei, deve ter chorado. Claro, não Deve vai ter chorar. chorado. Claro que chorou. Na verdade, assim, é legal, assim, porque eles sempre me apoiaram. Claro. Sempre me deram todas as condições para eu poder me formar, para poder ser um profissional. Então, o meu início de profissão. Então, eu sou um cara que me considero um privilegiado. Sim. Em todos os sentidos. Com né? certeza. E ele sempre fez parte, ele e a minha mãe, sempre fizeram parte dessa Sim, caminhada. e os meus tios, a gente que é lá muito em Caxias família. foram meus família. pais e minha mãe. Sim. Meus pais e minhas mães, enquanto meus pais não estavam lá comigo. Certo. Eles eram os olhos e a Sim. consciência dos meus pais, porque eles entregaram o filho deles Mas estava tranquilo porque tem gente cuidando. Exato. Então, mas foi uma transformação muito legal. Deixa assim, eu te contar. Quando eu licionava e o Alexandre chegou o momento vestibular, né? E a Linéia é dentista. E ela estava crente que ele ia, né? Porque ele via o consultório, ele via, né? E aí, beleza, eu vou levar o Alexandre para fazer a inscrição no vestibular. E ela, vou junto. Não, deixa que eu e ele vamos, né? E ali, na metade do caminho, eu perguntei, daí, filho, qual é o curso, né? Porque uma coisa que eu não queria é que ele não fosse nem contador e nem professor universitário. Quer dizer, cara, o que eu estou fazendo, não faça, né? Não vou te dizer que não iria, né? Hoje eu estou aqui, né? Eu larguei a minha vida profissional para cuidar, gerenciar dele e acabei me apaixonando. A verdade é outra agora. Não, mas eu acabei me apaixonando pelo negócio, né? E lá, na hora de marcar, ele disse, pai, vou fazer publicidade e propaganda. Eu digo, filho, curto muito. Porque eu também sou meio fora da curva, né? Eu gosto de criar algumas coisas. Eu gosto de fazer umas maluquices ainda, né? E eu me lembro que nós chegamos em casa e ele disse assim, pai, diz. Eu, não, vai dizer tu, te acerta tu com a tua mãe, né? E quando ele comunicou assim, ela murchou como uma rosa no sol, uns 50 graus, né? E eu cheguei e disse, não, eu acho que tu não pode ser egoísta ao ponto, né? E hoje você viu, né? Ela entrou aqui antes da gente gravar, ela tá mais eufórica que a gente que tá no meio do bolo, né? Bom, daí você foi embora para Porto Alegre. Fui embora para Porto Alegre.
E aí, Porto continuei Alegre... ainda, tentei levar os dois cursos, mas aí... Tá, mas tu foi pra... Eu fui pra PUC. pra Ubra. Ah, Eu sou produto da Ubra. Tu não é filho da PUC? Não sou filho da PUC. A PUC, a arquitetura, ela surge em meados dos anos 90, Sim, na verdade. sim. Ela ainda não tinha... Em 1930 não tinha, né? 95, acho que foi, 94, 95, acho que a PUC... Eu não lembro agora, não Tá, vou falar porque eu não tenho ao caso. certeza. Tá, não vem ao caso. Na verdade, assim, ó, eu fiz o vestibular na Unicinos, fiz o vestibular na Ubra. Primeiro na Ubra, depois Unicinos. Passei nas duas. Eu sempre... Mas aí tinha uma coisa. Não conta pra ninguém, só pra mim. Na verdade, eu não queria ficar em São Leopoldo. Porque se eu passasse em São Leopoldo, Sim. meu pai ia me enfiar em São Leopoldo. E eu queria morar em Porto Alegre. Tu Lembra? também. Eu tava em fase de expandir meus horizontes. Não. Tu não tava em fase de expandir. Não que em São Leopoldo Cara, não expandiria. O mas point era talvez morar em Porto. Em Porto, o Porto entendeu? é o Porto. As oportunidades são... A rotatividade maior tu de sai da conhecimento, roça, mora na capital, chega em Passo Fundo, onde é que mora? Tô em Porto. Entendeu? Não posso desmerecer São Ele Leopoldo. é vaidoso, gente. Ele é vaidoso. Mas assim... Foi legal, passei nas duas vezes. Não, vou fazer na Ubra. A Ubra tinha recém se transformado em Ubra. Ela antigamente era Faculdade Canoense, né? Aí em 92... Não era Ritter? Não. A Ritter dos Reis, que hoje é Uniritter, né? A Ritter dos Reis é outra instituição educacional que fica lá perto... Tem o Morro Santa Teresa, tem o morro do lado lá. Que cara, não. Tá, passa a parte. Das antenas, passa a parte. Então, assim... Que é fabulosa, aquela faculdade fabulosa. É que eu tenho um amigo, Frediani, que é arquiteto em São Paulo. Formado por lá, não é? Na Ritter dos Reis. Ritter dos Reis. E a faculdade... Tanto que a minha... Porque hoje a formação acadêmica, ela te dá muito mais condições, porque hoje tu tem toda a fundamentação teórica, técnica, tu pode ter online isso. Concursos, serviços, a própria instituição educacional fornece esse tipo de sistema para os alunos, né? Então, assim, enquanto eu estava lá, a gente trabalhava, nós nos fundamentávamos através de periódicos, livros, a Barça, né? Tu é do tempo da Barça. Ele é do tempo da Barça. Cara, da Barça. Como é que é o mundo... Como é que era o nome daquele? O mundo... Tá muito outra legal. enciclopédia que eu não lembro agora. Tá, beleza. Daí tu te formou... Daí me formei em arquitetura. E quando eu tava para me formar em arquitetura, o coordenador da arquitetura da Ubra, o tu Carlos virou Alberto professor, Viscay, né? Virei professor. Virou professor. E a coordenadora do design, a Carla, me chamaram para uma reunião e me convidaram para lecionar. Qual é a Ubra. cadeira? Qual é a cadeira? Daí era metodologia de projeto e projeto 1 e 2. Qual é o semestre? 1 e 2 é no 1 começo. E 2, não. Projeto 1 e 2 é lá no quinto semestre. Tu pegava os guris já cancheiro. Não. Projeto 1 é o feijão com arroz, vamos dizer assim, né? Sim. É o início, é o primeiro projeto que a gente tem. Só que existem algumas falhas nos processos. Denúncia. E é uma coisa, eu falo com propriedade porque, além de professor, eu fui coordenador de cursos. Eu implantei cursos em instituições... Tá, tu voltou à UX ou não? Não, voltei. Foi dar aula? Mais tarde, fui dar aula na UX. Então, assim, fui dar aula na UX, saí de aluno, voltei como docente. E depois também eu formatei cursos para outras instituições, outras faculdades que estavam se formando ali na região da Serra. Sim. E fui coordenador do curso até prepararmos um coordenador que pudesse assumir o processo dali para frente. Então, assim, na verdade foi uma experiência muito legal. E é legal porque tu consegue entender os três lados da mesa. Então, tu tem a instituição, tu tem as coordenações e direções e tu tem os alunos, né? Eu dizia para os alunos, né? Essa estrada que tu passou, meu querido. Eu já fiz várias vezes. E aí começam os choques, os conflitos. A instituição educacional, ela pifa em muitas coisas. Mas também... Peraí, a gente entra querendo resolver o mundo. Eu me lembro que os dois primeiros Mas é que existe anos... uma coisa assim, eu acho que talvez é uma coisa que eu aprendi muito, assim, nós estamos vivendo um momento de transição, de transformação e mais propriamente uma transição. Tá. Por exemplo, da minha geração, tá? Para trás, certo. Nós nos identificávamos com a arquitetura, com a arte, com o design. Sim. É do tempo do papel, da reguinha. Exato, a experiência, a formatação tátil. A experiência como é que chama tátil. aquela mesa?
a mesa técnica, as réguas aquela... de desenho. Isso. Então, assim, o que É a gente Isaac. fazia? A gente tinha identificação pelas habilidades que nós tínhamos, pela percepção e desenho, percepção e modelação de elementos, Sim. né? Combinação de figuras, elementos. Então, essa identificação que a gente tinha, que era mais tátil, nos conduzia para a escolha desse tipo de profissão. E hoje é diferente. Hoje nós temos várias ferramentas além dessas. Essas já ficaram à parte. São raros os que têm essa habilidade. Eu acho que tem menino atual que não sabe nem fazer um desenho numa mesa daquelas. Os meninos que começavam comigo no início... Tu tem a tua mesa guardada? Não, a minha eu vendi. Eu vendi. Não, teve uma época que eu precisava grana pra comprar uns periféricos no meu computador. Coitadinho dele, cara, tem uma pena. É porque depois que tu te forma, acaba o abrigo, né? Tu quer dar o Pix ao Depois eu já passo o Pix com o e-mail. Dá o Pix. Bem direitinho. Você é um coitado. Então, assim, ó, na verdade... Não, tu sabe que isso é muito importante e não é só na minha área. Certo. A minha é uma área que se destaca muito. Por que isso? Existem... Tu lecionaste, tu sabe como funciona. Então tem aqueles professores da velha guarda e tem os novos professores. Os novos estão abertos a novas situações, novas tecnologias, novas ferramentas de trabalho. Os antigos ainda ficam presos àquela zona de conforto e é muito difícil saírem. Então a gente ainda escuta na arquitetura os professores e alguns dizendo: o arquiteto tem que saber desenhar à mão, senão não é arquiteto. Cara, bobagem. Hoje o arquiteto tem que saber expressar o produto dele. A ideia dele. E achar meios para isso. Nem que tenha que usar mímica, mas ele tem que fazer. É a mesma coisa que tu pediu para um contador fazer o balanço a lápis. Não faz isso. O cara tá obsoleto. Hoje, como é que um arquiteto vai trabalhar manualmente? Até pode, mas fica obsoleto em relação ao mercado, porque a agilidade... eu acho que tu fazer uma ideia assim, à mão, ótimo, um arquiteto que já passou por essa experiência, tem a manha de trabalhar com uma aranha, com o normógrafo, né? E as referências. Ele tem, hoje ele faz. Dá muito mais trabalho. Tu pega um papel aqui e faz um 3D lá. Enquanto eu faço 20 projetos no ano... Eu vou fazer 1 ou 2 ali, entendeu? Ou vou ter que ter uma puta equipe desenhando pra mim, entendeu? Isso não existe mais há muito tempo. Desde 95 não existe mais. Os escritórios de arquitetura absorveram e hoje tá muito mais sofisticado. Eu me lembro quando eu comecei, em 2000, voltei pra Passo Fundo. Imagina, na época, né? Eu tinha que falar, eu tenho que ir embora de Passo Fundo, eu vou ser do mundo, vou, né? Aí fiz toda a volta, cara, não, tu vai lecionar lá na Ubra, lá em Carazinho. Cara... Vamos lá. A nossa geração é muito papuda. Mas não tinha. Os próprios designers estavam começando e eles estavam usando, era design gráfico. Eles precisavam trabalhar com isso. Ainda era muito limitado as referências que tu tinha, as bibliotecas online. Tu não tinha nada disso, entendeu? Não. Isso começa a aparecer a partir de 2005, começa a aparecer alguma coisinha melhor. Aí começam as redes sociais, aí começa Pinterest, Tumblr. Tumblr é muito pouco usado no Brasil, é tão poderoso quanto um Pinterest, é tão bacana quanto, as pessoas usam muito pouco o Tumblr, né? Então, assim, tem várias redes que poderiam ser usadas que hoje, cara, eu me lembro assim, ó, eu juntava uma grana na época da faculdade, fazia uns bicos ou deixava de gastar a grana que o meu pai me ajudava para pagar a faculdade, coisa e tal, deixava de gastar com algumas outras coisas e comprava livros de arquitetura. Sempre foram caríssimos, cara. Ainda são caros. Então, livros periódicos eram caríssimos, mas era o que a gente tinha. Era o que tínhamos para o momento. Para nós nos fundamentarmos, né? Então, assim, eram referências, eram estudos. E aquela coisa também da vaidade do profissional, de querer, eu quero ter minha biblioteca, já vou começar agora. Então, juntava a grana, ia, sabe? Era muito legal. Legal. Isaac, toma uma água enquanto eu dou um recado. Gente, estamos no microfone aberto da Sede Estúdio, que fica a Rua Independência 800, loja 2. Inscreva-se no nosso Instagram, Complexo Sede, no e-mail sedepassofundo@gmail.com. Mas não esqueça de você se inscrever no YouTube, no canal da Sede Estúdio, onde está o microfone aberto. Estamos hoje aqui com o amigo Isaac, arquiteto, amigo da casa, né? Um papo muito bom, muito descontraído. E agora nós vamos virar uma página da vida dele e vamos descobrir onde é a toca profissional dele, onde ele desenvolve o trabalho dele, algumas obras, né? Inclusive... domingo, passeando com o Alexandre, com a minha esposa, nós passamos numa
numa obra ali, lembramos do amigo, né? E até foi bacana porque eu disse, segunda-feira ele vai lá, a gente vai bater um papo no microfone aberto. O que eu quero saber? Eu quero saber onde fica o teu endereço eletrônico. Não dá nem para dizer escritório, né? O escritório eletrônico. Hoje está sendo tudo assim, né? Tanto que a gente até nem põe mais o endereço físico, porque o físico... um primeiro contato, o cliente acaba indo ao físico para a gente conversar sobre às vezes os desejos nem e necessidades. Tu vai nele, né? Mas enfim, geralmente nós vamos. Dá o teu endereço físico, eletrônico, teu telefone, físico, tudo que tu quiser. Eu estou estabelecido na rua Dr. Carlos Alberto Benincá, número 52. Eu resido em parte da edificação e eu tenho escritório em casa. Meu endereço eletrônico, para quem quiser visitar, conhecer um pouquinho do meu trabalho. Isso. É Ixedid, www.ixedid.com. Não depois, tem BR, só depois a gente bota aí, né? Então, assim, e também tem o e-mail para contato, é ixedid@yahoo.com. Muitos perguntam, por que tu não usa a tua extensão? O ixedid@yahoo.com foi meu primeiro e-mail. É que é difícil de escrever, então ele bota. Ele era o meu primeiro e-mail pessoal e eu quis transformar ele no uma homenagem de mim para mim mesmo. Uma coisa que vou fazer uma homenagem. Foi o meu primeiro e-mail. Uma auto-homenagem. Então eu quis transformar ele no meu e-mail comercial. Tanto que o meu nome... Desde que eu comecei com o meu nome, começou com o nome completo. Meu nome é uma frase de para-choque de caminhão. Então, para fazer campanha promocional é chato, é muito grande o nome. É bacana, mas é muito grande. Então, eu passei anos da minha vida tentando estudar uma forma de canibalizar o nome, mas que a identidade permanecesse. Olha só. É um termo que a gente usa muito. O cara é muito bacana. Bom, deixa eu entrar num outro lado rápido aí, até porque eu quero fisgá-la. Né, para vir no microfone aberto. Bom, aí você voltou e aí você se envolveu com alguém importante na sua vida. Foi uma transformação na minha vida, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Elas são a melhor coisa pra gente. Minha esposa, Raquel. Ainda mais nós que não temos juízo na cabeça. Eu me embargo a falar dela, porque querida, nos conhecemos em função de trabalho. Certo. A gente tem uma história muito legal, porque... Nós convivemos com os mesmos amigos, certo. Os mesmos momentos. Os mesmos locais. Nos mesmos locais, cara. Quando não muito a mesma mesa. E nós nunca nos topamos. Nunca nos encontramos. A Linéia era minha vizinha, 40 anos, cara. Aí. Morava do lado da minha casa. E aí, 30 anos depois, a gente se encontra em função de trabalho. Aí não deu, né? Eu sempre digo, tadinha, ela tava desesperada, tava encalhada. Não faz isso, não faz isso. Não. Eu não vou admitir uma coisa dessa. Eu brinco. Não, eu brinco. Avisa ela que ela tem direito de resposta no microfone aberto. Beleza. Tu entendeu? Mas antes eu gostaria, rapidamente, tá? Eu quero que tu faça isso rapidamente para provocá-la, porque eu quero ela aqui, certo? Ela tem uma empresa. Tem uma empresa. Isso, então venda rapidamente. A Raquel e a Aline, que são irmãs, são sócias da DB Graus. Certo. Elas trabalham com forros e divisórias especiais. Certo. Eu sou suspeito para falar. Passa essa parte. Tá, ninguém quer saber o que tu pensa. Então elas são as melhores, elas têm Não, eu só te pedi a propaganda, não precisa exagerar. Depois o racha lá a comissão, né? Por favor, na sua câmera, diga a elas que elas estão oficialmente convidadas. Meninas, vocês estão... ambas, né? Ambas convidadas a vir conversar com o Neno aqui na sede. No microfone para falar um pouquinho sobre a empresa de vocês, a história de vocês. Isso. Como o Titio tá falando. O Titio, eu gosto dele. Bom, vamos lá. Algumas obras que tem o teu... Não dá para dizer pincel, porque não é... Bom, deve ser uma obra de arte, né? Obrigado. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se tem coisas que eu adoro, é o ego. Eu acho que massagem, cara. Poxa, receber uma massagenzinha no ego é muito bom sempre, né? Eu, apesar de ser teu amigo, eu até gosto eu te admiro. Eu até admiro você como profissional. Cara, não tem corte isso aqui. Não, sem corte, senão não vai. Alguma coisa assim que dê ponto de referência tu já falou, pro tem teu essa jeito.
casa que você estava Mas eu não disse o endereço. Tu me comentou. Eu não disse o ali, endereço. Mas tu me falou antes, a gente estava no off aqui. Certo, tá. Mas é algo mais Cara, eu tenho vários projetos, maior. Eu tenho projetos geralmente em condomínios fechados. Então eu tenho projetos aqui em Passo Fundo, eu tenho projetos fora de Passo Fundo. Tá, condomínio fechado. Condomínio fechado eu tenho no La Barra, algumas casas bem descoladas, bem legais. Quem conhece o meu trabalho identifica já. Não, eu tô provocando isso, porque assim, a pessoa vai ver e vai entende? É mais ou menos depois ela essa, relaciona, ela essa entra no deixa. website ou entra no nosso Instagram, ela já começa a encontrar, eu vi aquela casa tal, era daquele maluco lá, coisa cara, tal. Eu gostei do estilo desse cara, eu vou falar com ele. Isso é uma coisa essa legal. É a minha intenção. É a identificação. Eu não tô de todo mal intencionado. Identificar com o produto de um profissional certo. E buscá-lo por causa disso. Eu uso aquela gíria, né? O jeito, entende? Então, assim, eu tenho algumas coisas de rua. Tem um prédio que eu tive uma oportunidade bem legal de trabalhar com formas limpas, em que os pavimentos poderiam ser diferentes, mas ao mesmo tempo estarem interligados. Usamos a biofilia como uma prioridade na edificação. Muitos hoje não usam a biofilia porque tem muito receio, talvez em outras épocas não foi bem executado. O que é esse troço que tu tá dizendo? É o emprego de vegetação ornamental ou não em Entendi o ou não. Por que isso? Porque o uso da vegetação, tu pode trabalhar ou condicionar as questões térmicas, acústicas de um determinado espaço. Deixa eu te perguntar uma coisa. Te autoconceitua? Tu curte mais misturar coisas tortas com vegetação? Qual é o teu estilão? Cara, assim, ó, eu tenho feito... Hoje, eu acho que são momentos tudo bem. Que a gente vive na profissão. Eu já saí mais carregado de informações no início. A gente vai se despindo aos pouquinhos, né, dos excessos. E a gente vai buscando uma identidade. Se tu pegares os meus projetos, eles são muito ecléticos. Tu vai enxergar o meu traço no projeto, vai saber... Mas eu não repito o projeto. Mesmo quando eu faço, por exemplo, um apartamento inteiro, uma casa inteira por dentro, fazer interiores... Tu faz interior também. Cara, eu declamo até poesia, se o cliente quiser. Por favor. Não, agora não. Preciso tempo pra declamar, pra decorar. Não, nem decorei então nada. Eu vou me vem com tiro a queima-roupa. O negócio é o seguinte. Subi num sacanagem. toco para ver meu amor passar. Como ele não passou, desci. Profundo, cara, profundo. Mas vamos lá. Vamos voltar para a arquitetura que estava melhor. Geralmente a gente tem um prazo para produzir alguma coisa na arquitetura, né? Por isso que é mais fácil do que declamar, né? Prezado cliente, ele não declama, hein? Ele arregou. Não, eu peço um prazo. Tá, né? Qual é o teu momento atual? Cara, a minha linguagem, ela tá predominando em cima do modernismo, né? Então, assim, eu tenho uma pegada, assim, eu misturo essa bossa nova que a gente tem da arquitetura brasileira, mais o modernismo brasileiro. Mais barroco? Não. Não? Não, o barroco é uma outra coisa. Dá para usar elementos barrocos no modernismo, que é o exemplo de Brasília. Certo. Tu tem, por exemplo, Brasília com a decoração, por exemplo, a parte de mobiliário, muitas coisas, com elementos que contêm, ou, por exemplo, mobiliário que contém elementos do barroco. Entendeu? Não, clássicos. Não entendi, mas muito obrigado por salvar a tarrateada que eu dei. Uma casa super moderna, eu errei legal. E tu usa um móvel extremamente clássico, extremamente, sabe... Clean. Não. Clássico. Clássico clean. Não tem clean clássico? Tu pode carregar. Não, até tem. Então... Clean é clean, né? É que eu tenho um conceito diferente de arquitetura, porque meu curso de arquitetura foi na Bósnia. Na Bósnia. Eu não entendo Bósnia nenhuma. Na Bósnia. E na verdade, assim, ó, eu uso... A essência do meu trabalho é usar o purismo da forma. Certo. Quando um cliente me procura para algo mais temático, Isaac, eu quero uma coisa barroca. Então eu respeito a identidade barroca. Que hoje eu acho que tá muito confuso isso na cabeça das pessoas, porque até mesmo as pessoas que comentam arquitetura ou que retratam ou falam da arquitetura em periódicos, em anais específicos de design de arquitetura, nas redes sociais,
elas estão falando coisas erradas. Então, elas falam do minimalismo, uma casa minimalista, ela não é minimalista. Tá, então eu tô bem. Tu tá bem, tu tá indo bem. Eu dei 12 tu tá foras indo bem. aqui. Aí tu me dá um bico por baixo da mesa, que eu salvo, eu tento conduzir, ajudar, entendeu? Gente, ele já voou nessa mesa, ele já bateu na mesa, ele já tirou o microfone. Cara, o cara tá impossível. Não. Aqui. Mas Então, vamos lá. Tá, então assim, ó, purismo. Tá? Então, assim, eu uso as formas mais puras. Certo. E quando um cliente quer algo mais temático ou que tenha uma identidade específica, eu procuro respeitar aquela referência. É o que eu ia te perguntar. Então, eu não fico inventando coisa em cima daquilo, porque não tenho que inventar Tá, em cima, porque daí já começa o excesso, o afetamento, sabe? Tá, mas eu te conhecendo, assim, tu não gosta muito, por exemplo, que o cara chega assim e diz, eu quero assim, 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 Não, e quero não. aquela parede preta e a outra verde. Não, assim, ó, É. quando o cliente, a maioria dos arquitetos, eu acredito, trabalham assim, quando o cliente nos chama ou vem até a gente, ele já se identificou, tu já tem um ponto a teu favor, ele se identificou com o teu trabalho. Sim. Às vezes é pelo nome. Mas Sim. eles vêm pelo trabalho. Eles já viram. A gente tem um rastro que a gente deixa por aí. Sim. Então, são as edificações. A gente tem o nosso portfólio disponível nas redes sociais. Então, isso já é um passo a nosso favor. Então, ele já tem uma identidade, uma identificação com o nosso trabalho. Então, ele chega e diz que quer tal coisa. O problema é quando não existe um acordo entre as partes que te procuram. Por exemplo, um casal, ou sócios, ou quem está investindo. Dá muita briga? Não. A mulher... Não, na frente do arquiteto eles não brigam. A mulher quer uma... Mulher manda, cara. Mulher manda. Mulher manda. Eu quero... O meu maior trunfo são as mulheres. Porque, assim, se eu, por exemplo, recebo um casal que tá fazendo uma casa, seja fazer interiores ou seja fazer... Cara, eu tenho que arrumar um aliado. Primeiro que eu vou... Por isso que ele tem medo da senhora dele. Agora eu entendi. Entende? Quem tem medo. Porque ela não é aliada a você. Não, ela é aliada. A minha maior aliada. Ela é uma querida, cara. É uma querida. Eu sou suspeito. Futuro. Cara, assim, ó, eu não me vejo parando de fazer o que eu faço. Eu vejo a vida leve. Certo. Eu não gosto de me sobrecarregar com coisas. Eu acho que a vida tem que ser leve. Eu acho que a gente tem que... Isso é a minha opinião, né? Certo. Eu acho que a gente tem que pensar a vida de uma forma leve. Claro que hoje é mais fácil a gente pensar assim... Pela cancha que a gente já tem. Sim, a experiência, pela estrada, né? que a gente Claro passou. Claro que sim. Então a gente vê alguma os coisa erros, há de os aprender, acertos, né? Então assim, a gente vê também o sucesso dos outros, a gente poder fazer parte do sucesso certo. dos outros é muito bacana. A alegria de ver... Quando a gente mostra um projeto, o cliente, tu mostra, tu chega e monta, e ele olha deslumbrado aquilo, minha casa vai ficar assim, a nossa casa vai ficar assim, o nosso prédio, vai ficar assim, essa peça... Cara, é impressionante, isso não tem o que... E a realização deles, a história que eles vão fazendo nisso aí, não tem o que pagar. Então tu é meio... Como é? Zeca Pagodinho, deixa a arquitetura me levar. Mais ou menos, né? Não dá pra dar mole, mas é ele que diz, né? Se cochilar, camarão que cochila, a onda leva, né? É isso aí. Gente, estamos indo... para a reta final do microfone aberto. É assim que funciona, meu amigo. Batendo um papo legal aqui com o nosso amigo Isaac. Lembrando você que ele está na Sede Estúdio, a Rua Independência 800, Loja 2. Amigo, você tem alguns minutos para a sua consideração final. Novamente, gostaria que você deixasse o seu endereço, porque um microfone aberto tem o objetivo de mostrar um pouco mais aquilo que Passo Fundo e a região tem como profissionais. Já tivemos alguns retornos aí de pessoas que tinham um produto para vender, né? E a própria vizinha que morava do lado da casa dela não sabia. Então, isso para nós é muito gratificante. Então, o microfone está aberto. Beleza, microfone aberto. Então, vou começar assim, ó. Endereços eletrônicos. Então, a gente tem nas redes sociais, a gente tem o Instagram e tem o Facebook. A gente sempre procura manter. O nosso Instagram é o nosso fofoqueiro de plantão, é onde a gente faz visita na obra, dá um alô, vê uma coisa, fotografa, faz uma campanha, para as pessoas saberem também um pouquinho mais do que a gente está fazendo no dia a dia. Então, a gente tem no Instagram, procura por Ixedi de Arquitetura, é o nosso Instagram.
Temos o Facebook também, ISHEDID Arquitetura, no Facebook. Fiquem tranquilos que depois o Alexandre vai embaixo que esse tal de ISHEDID Temos o nosso website, que é uma boa referência. Ok. Então, a gente costuma atualizar de tempos em tempos, talvez ainda precise um pouquinho de atualização. Sim. Mas é o ISHEDID, www.ishedid.com. ICHEDID.com. Sem BR. Sem BR. É, porque o pessoal esquece e coloca. E coloca o BR. E claro, o e-mail para contato no próprio website as pessoas podem entrar. Acho que no Instagram também tem ali o endereço eletrônico para visita. Consideração final. Arquitetura. A gente está brincando, está falando. Não, a gente está curtindo muito. A gente lida com coisas muito sérias. Com certeza. São os desejos, as aspirações sonhos, das pessoas, sonhos que nos buscam para tentar ajudá-los a materializar isso. Certo. Como a gente faz? A gente conduz através de documentos para que isso se materialize através da construção ou da compra de elementos para compor os espaços, no caso de decoração, coisa e tal. Então é muito importante. A gente brinca tudo, a gente fala, mas o cliente, ele determina o que ele quer. Eu tenho... Claro, se não é uma linha que o Isaac segue, a gente subestabelece e diz, olha, não é um caminho, eu posso tentar, como eu posso fazer isso? Sim. E se o cliente, ele não gosta de uma cor ou gosta de tal cor, se eu entender que aquilo não é o mais adequado, de uma forma elegante, uma forma legal, a gente vai se posicionar junto ao cliente. Olha, quem sabe olhando dessa forma, assim, não ficaria melhor assim? Então, tudo é de acordo com o que o cliente deseja. Não é só o meu desejo. Sim. Se fosse só o meu desejo... Quem dera nós, arquitetos, artistas, simplesmente fazermos o que nós desejamos. Sim. Mas a gente tem que obedecer alguns rigores de regras, né? Que são a necessidade do cliente, a funcionalidade do produto que a gente vai oferecer, a beleza, é muito importante a beleza. Não confundir a elegância, a estética com extravagâncias ou outras coisas. Então, é um trabalho que não é fácil. E a gente lida muito com a vaidade dos outros, né? Então, a realização, a própria realização. Muito bem, muito bem. Gostou do nosso videocast? Quer bater um papo? Venha até a Sede Estúdio, a Rua Independência 800, Loja 2. Instagram, @Complexo Sede. E-mail, sedepassofundo@gmail.com. Lembrando que a Sede tem o canal no YouTube, Sede Estúdio. Inscreva-se lá, deixe seu like, visualize o microfone aberto que está chegando ao seu final de mais um episódio. E eu não vou contar quem será o próximo convidado. Valeu, tchau! Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800, Loja 2. sedepassofundo@gmail.com. Fone 54 99637 1607.